e livros que falam sobre livros, principalmente a história do livro no Brasil. Você vai encontrar certamente, né, teses de doutorado, não creio que seja difícil, mas especificamente livros que falam sobre os livros do Brasil não são frequentes. E até um pouco para piorar a história, assim, você descobriu uma editora, ou pior, né, descobriu uma editora que não existe mais. Nos dois casos, isso vai ser um pouco problemático. Uma editora que deixou de existir. Aqui, que nos lembramos, algumas, né, a Livraria Editora Martins. Uma excelente editora, mas você tem quase que informação alguma sobre a sua existência. A Edgraf, também uma editora muito boa, publicou coisas muito interessantes, mas também com pouquíssima informação sobre quem eram os donos, durante quanto tempo existiu, o que é, nada, quase que nada. Editoras recentes, editoras que ainda publicam, o problema é outro, né? Por exemplo, a editora José Olímpio. A editora José Olímpio é uma editora importantíssima no Brasil. Ainda existe, mas ela não tem nada a ver com a editora José Olímpio do passado, porque, inclusive, a editora José Olímpio era de propriedade do José Olímpio, e que morreu, a editora foi vendida e atualmente pertence ao Grupo Record. Isso está dito lá? Não está muito claro, não. Em alguns casos, é até ocultada a informação. Dá um certo trabalho. E também, né, os sites das próprias editoras é uma coisa sempre complicada, porque eles escrevem, né, eles colocam os conteúdos lá do ponto de vista comercial, praticamente. Não vão descrever o percurso inteiro, isso, aquilo, as coisas que de fato compõem a história de qualquer editora. É pasteurizado, essas informações são pasteurizadas, né? Então elas não são nem mesmo muito confiáveis às vezes. Deveria existir isso, mas curiosamente não existe tanta informação sobre editoras. E aí, no caso, existe, por exemplo, um livro, que é o Livro do Brasil, do Lawrence Harwell. Aqui está, né, com mais de 1000 páginas, um livro muito grande. Que é um brasilianista, ele é americano, sabe, se não nos falha a memória, um brasilianista dedicado a isso de estudar, de escrever o livro no Brasil. E é um assunto bem específico. O livro é completo? Não. É o melhor que existe. Que temos no Brasil, na contracapa, o José Mindlin, que é um bibliófilo, talvez o mais conhecido no Brasil, faz grandes elogios a esse livro. E merecidos, até certo ponto. Por quê? É bem desigual. E é um tanto quanto incompleto. Talvez, inclusive, porque esse é o ponto de vista de um estrangeiro. Mesmo que seja um acadêmico, mesmo que ele tenha escrito um livro de grande fôlego, não tem jeito. Imaginamos nós que pesa isso, não de lhe ter faltado tempo, competência, não, esse tipo de coisa, mas simplesmente um olhar. Da mesma forma que um estrangeiro chegando ao Brasil para a paisagem urbana, para aspectos pitorescos e não pitorescos do país, tende a observar coisas que para um brasileiro não são tão significativas. Isso também vale, esse raciocínio vale quando se trata de estudar um campo em particular, que é o dos livros, das editoras do Brasil. Ele descreve longamente sobre algumas editoras e tem lacunas enormes. De modo que isso é um pouco decepcionante.
para casos em que você tem um grande interesse por uma editora em particular. Por exemplo, essas que eu me referi. Ele dedica algumas linhas à editora Martins, mas não tantas que fossem proporcionais em importância à qualidade dos livros da editora Martins. Apesar de ser um livro tão grande, com 1000 páginas, né? Exatamente 1015 páginas, inclusive é a expectativa do leitor, de um leitor que, bom, o livro no Brasil pode ser lido por alguém que está fazendo uma tese de doutorado sobre o assunto, mas pode ser também lido por pessoas que gostam muito dos livros, é o nosso caso. Com essa quantidade de páginas, tudo você vai encontrar. Não, você não vai encontrar tudo, vai ficar faltando muita coisa. De modo que, apesar de concordarmos que é o melhor que existe sobre a história do livro no Brasil, ainda existe espaço, existem ainda muitas páginas a serem preenchidas sobre muitas outras editoras. Alguns já observaram que para determinados assuntos, para determinados campos, interesses das pessoas, não só livros, os melhores lugares são aqueles que foram feitos, escritos ou páginas na internet por fãs. Por conta de que as pessoas que montam uma página, formam uma comunidade, um fã-clube, né? Eles fazem isso por uma razão diferente daquela que faz com que uma editora coloque um site sobre seus livros na internet. Eles fazem de forma apaixonada, eles fazem aquilo que gostam, né? E as informações são muitas vezes, de fato, melhores aí. Mas, ao contrário de automobilismo, de coisas da natureza, no caso de livros que existem, né? Existem fãs, astros da música, etc. No caso de livro, não. Você não tem isso. Não conhecemos muito. Muito raramente, mas encontrar na internet o fã-clube do José Cruz Medeiros, não. Você não encontra nem informação sobre esse grande escritor paranaense. Editoras, mais complicado ainda. Os sites das editoras que não existem mais, das editoras contemporâneas, sim, existe, mas é um ponto de vista comercial, não muito confiável, de modo que o melhor seria que existissem outros livros sobre a história do Brasil, ou que existissem pessoas que se dedicassem a isso pela internet. Não havendo nenhuma coisa e nem outra, a solução é você sair juntando informações daqui e dali ao gosto, ao sabor do seu interesse e gosto.